Boa noite a todos. Nós queremos agradecer a sua presença na nossa live. Nós estamos muito felizes em tê-lo conosco. Nossa oração é que nós passemos um tempo edificante aqui juntos. Nós queremos te convidar também a participar dos nossos encontros às quintas-feiras, às 19 horas no Zoom, em caráter de oração e estudo da palavra. Domingo pela manhã, às 9 horas, nós teremos a ceia do Senhor e em seguida um estudo também da palavra, presencialmente aqui no templo. Siga nossas redes sociais para ficar por dentro dos procedimentos, dos protocolos para estar presente aqui no templo conosco. Domingo às 19 horas nós estaremos aqui no YouTube neste culto de adoração ao Senhor. Na sua tela também vai aparecer as informações da conta bancária da igreja para depósito dos dízimos e das ofertas. Participe conosco, contribuindo com os trabalhos locais e também com a obra missionária que a igreja apoia. Vamos expressar nesse momento que o nosso prazer é louvar e engrandecer o nosso Deus, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor,
declarar que nosso Deus é digno de toda a glória. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. De glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13 dizem assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É tudo por Cristo e pela sua obra redentora na cruz do Calvário. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Nesse momento vamos fazer uma oração e em sequência nosso irmão Tony estará com a responsabilidade e com a palavra. Grandioso Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por essas letras e canções que podemos cantar, ó Deus. Reconhecer que estávamos separados do Senhor, distantes de Ti, como ovelhas sem um pastor, sem possibilidade, ó Deus, de nos achegarmos ao Senhor, sem possibilidade de termos uma vida de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Mas graças ao Senhor, a Tua graça imensurável, o Senhor enviou o Seu único Filho, Jesus, para que morresse em nosso lugar, para que o Seu sangue pudesse nos redimir, pudesse trazer, ó Pai, agora a restauração em nossas vidas e podermos, nesse momento, cantarmos ao Senhor, falarmos contigo, saber que o Senhor nos escuta e saber que o Senhor preza pelas nossas vidas. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas canções que cantamos. Muito obrigado por esse momento que já passamos aqui. E queremos rogar ao Senhor que, a partir desse momento, onde ouviremos a Tua palavra, que o Senhor possa abençoar a vida do nosso irmão Tony, ó Deus, dando a ele sabedoria, dando a ele as palavras, ó Pai, através do Teu Espírito, para que possamos entender o Teu Evangelho, entender dessa graça, entender desse sangue precioso de Jesus, que pode transformar a vida do homem. Seja abençoando, ó Pai, a cada um de nós que estaremos ouvindo. Abençoa nosso coração, nossa mente. Nos ajude, ó Deus, a compreender esse Evangelho tão precioso. A oração que nós fazemos, ó Pai, agradecido por tudo que já temos vivido e sabendo que o Senhor ainda há de falar aos nossos corações. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Gostaria de te agradecer. Você está aí na sua casa nos vendo, nos ouvindo. Para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você e principalmente estar aí dentro da sua casa, com seus parentes. É um prazer muito grande. E gostaria de nessa noite que nós
fizéssemos uma reflexão no livro do Evangelho de Senhor Jesus Cristo, registrado em Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículos 11 ao 19. Lucas 17, versículos 11 ao 19. O título aqui da minha Bíblia está escrito: A cura de 10 leprosos. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresente-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vá, sua fé o curou. O título da mensagem de hoje, baseado nesse texto de Lucas 17, capítulo de 11, versículos de 11 a 19, é Saindo do isolamento social com Deus. Está muito falado, né, na nossa rotina, nesses dias que nós temos passado, sobre o isolamento social. Dada a situação da epidemia e do vírus, nós temos que nos isolar socialmente uns dos outros. Mas a ênfase da nossa mensagem vai ser um isolamento social e espiritual com Deus. E como nós sairmos desse isolamento espiritual e social com Deus. Apesar disso, a gente verifica aqui nos textos como era semelhante a tratativa de certas doenças na época de Jesus Cristo e na época que nós vivemos hoje em dia. A Bíblia diz que Jesus estava dirigindo-se a Jerusalém, na fronteira da Galiléia com a Samaria, e saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Aqueles leprosos, eles viviam em isolamento social. Aqueles leprosos, eles tinham que ficar longe das pessoas. Eles não podiam se socializar. Eles ficavam fora das cidades. Eles ficavam isolados. Eles viviam entre eles, entre os leprosos, mas eles não tinham relacionamento social com os demais sadios. E é interessante a gente observar, à luz da palavra de Deus, o que a lepra simboliza. Como que a palavra de Deus tratou a lepra. A gente vê isso desde a época de Moisés, lá no deserto. Nós vemos isso em Levíticos, capítulo 13, versículos 44 e 46, diz, quando um sacerdote detectava lepra num judeu, ele dizia: leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, para nós entendermos aqui como sair do isolamento social diante de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender como que a doença contagiosa, como que a lepra
separava as pessoas do seu relacionamento e como ela se relaciona com o pecado. A lepra, ela era símbolo do pecado. A lepra, ela declarava uma pessoa imunda, suja, impura. Um leproso, ele era o símbolo da morte. Ele era um morto-vivo. Ele andava em luto. Ele rasgava suas vestes. Ele andava descabelado, cobria os seus lábios e gritava pela rua: imundo, imundo. Era o leproso que gritava. E ele estava separado das cerimônias de Israel. No Antigo Testamento, Deus deu ordenanças de como adorar, de como prestar adoração, de como prestar louvor diante do tabernáculo. E aquele leproso estava isolado de tudo isso, porque ele simbolizava o pecado. A lepra simboliza imperfeição. A lepra simboliza a morte. A lepra simboliza separação. Então, aquilo que separa as pessoas de Deus, aquilo que nos faz separação entre nós e Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus. E se a gente olhar para as nossas vidas, nós somos semelhantes àqueles leprosos. Aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador, são imundos, são impuros. Deveriam estar clamando, como eles clamaram: Jesus, tenha misericórdia de nós. Você está separado de Deus. O pecado te separa de Deus. Você deveria estar gritando, como Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou impuro, ai de mim, estou separado de Deus. Esse é o símbolo do pecado. A lepra separa as pessoas do convívio com as outras, assim como o pecado nos separa de Deus. O pecador deveria ter a mesma reação do apóstolo Paulo em Romanos 7:24, quando diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todas essas pessoas perceberam que estavam contaminadas. Isaías, apóstolo Paulo, elas reconheceram que estavam mortas, que deveriam estar de luto, descabelados, roupas rasgadas, boca coberta, imundo, impuro, fora do convívio social do povo de Deus, fora do convívio de Deus, que é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos separa, o pecado nos põe em inimizade com Deus. Estamos num isolamento social, nós estamos num isolamento espiritual para com Deus, por causa do pecado. E eu digo nós, quando me refiro à raça humana de uma forma geral, porque aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo não tem mais essa separação. Talvez um dos versículos que melhor esclarece essa situação é Isaías 59:2, quando diz: mas as vossas iniquidades são as que fizeram uma separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fizeram-lhe esconder de vós o seu rosto, de sorte que não vos ouça. Você está preocupado com esse isolamento social? Esse isolamento social que tem incomodado, você está isolado de Deus. Você está separado de Deus. Diz aqui, as suas iniquidades fizeram separação entre vós e Deus. Não se preocupe com o isolamento social que estamos passando. Um dia ele vai acabar. Se é incômodo você ficar em casa sem poder sair, sem ver um parente, sem ver um vizinho, se isso te incomoda, deveria te incomodar muito mais você estar separado de Deus por causa do pecado, a lepra da humanidade, aquilo que nos apodrece
que afasta de Deus. Então, o primeiro ponto para sair do isolamento social é reconhecer o que te separou de Deus. E o que te separou de Deus é o pecado. E o segundo ponto que eu gostaria de falar aqui para a gente sair do isolamento social diante de Deus primeiro é entender o que nos separa. O segundo ponto é entender o que nos mantém isolado de Deus, né? E o que nos mantém isolado com relação a Deus, olhando aqui o texto de Lucas, a gente verifica que é a falta de percepção da gravidade do pecado e da vida após a morte. Aqueles homens, aqueles 9 curados, né? Que cura maravilhosa, 10 leprosos, de uma única vez, se mostra o sacerdote. No meio do caminho descobriram que estavam curados. Mas não voltaram. Não deram glória a Deus. E eles, parece que não houve nada de grandioso que aconteceu ali. Eu fico imaginando que aqueles 9 que não voltaram para dar glória a Deus, eles estavam pensando em voltar à normalidade, assim como você talvez esteja. Talvez o que eles mais queriam era voltar para casa. Talvez o que eles mais queriam era voltar para casa e dar um abraço na filha, no filho, nos parentes. Não que isso seja ruim, mas essa não é a prioridade nossa aqui na terra. Eles estavam preocupados com a vida aqui e esqueceram do milagre grandioso que Jesus fez na vida deles. Eles ficaram tão preocupados com as coisas dessa terra, com a cura, que eles atingiram o objetivo deles. O objetivo deles era estar ali, o objetivo deles é estar na terra, o objetivo deles é voltar à normalidade. E a gente tem visto que muitas pessoas estão no mesmo caminho. Quer voltar a fazer churrasco, quer voltar a ir para o shopping, quer voltar a fazer tantas coisas. Mas diante de tanta morte nos nossos dias, não faz a reflexão que aquele samaritano fez. Eles não refletiram sobre a morte, eles não refletiram sobre a vida após a morte, eles não refletiram sobre a eternidade. O que aconteceu conosco? Nós fomos curados. Não se cura um leproso facilmente. A lepra, a cura da lepra entre os judeus era um anúncio de que o Messias estava voltando, porque era uma cura específica do Messias. Então eles deveriam ter ficado assustados, eles deveriam ficar apavorados pela cura que tiveram, mas não. Voltaram para suas casas, fizeram os seus sacrifícios diante do sacerdote, que segundo a lei, o sacerdote que verificava se a lepra foi curada. Jesus Cristo obedeceu a lei, mandando que eles fossem, que os sacerdotes examinassem eles, mas eles simplesmente desprezaram o milagre de Deus. Eles fizeram pouco caso do milagre de Jesus Cristo. Isso me faz refletir o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículos 2 ao 5, que diz assim: melhor é ir à casa do luto do que à casa da festa, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomam em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. O que esses versículos de Salomão em Eclesiastes nos ensinam? Que devemos refletir sobre a morte. Que devemos, onde há luto, onde a morte deve causar em nós uma reflexão sobre a brevidade desta vida. Isso é passageiro, isto passa. Você não pode estar preocupado em voltar ao normal nesta vida. Nós temos visto nos nossos dias covas abertas, dezenas para enterrar os mortos. E as pessoas se preocupam com o quê? Em voltar ao normal. As pessoas estão refletindo sobre o quê? Sobre voltar a passear no shopping. As pessoas estão refletindo sobre voltar a fazer churrasco, voltar a ver os amigos. E aqui diz que o sábio não, o sábio ele está na casa onde há luto.
Por quê? Não porque ele gosta de sofrer, não porque ele não gosta de festa, é porque ali ele reflete e ele tira conclusões para a sua vida muito valiosas. Ele aplica a reflexão que ele tem sobre a morte na sua vida para viver bem e para morrer bem aos olhos de Deus. A Bíblia diz que o sábio, ele prefere a mágoa do que o riso porque ele aprende. No sofrimento ele aprende. E nós estamos rodeados de sofrimento. Nós estamos rodeados de luto. Nós estamos rodeados de morte. E as pessoas não refletem sobre isso. Estão como os tolos, querendo alegria, querendo o banquete, e não fazem a reflexão do momento que estamos passando. Por isso aqueles 9 não voltaram. Eles não refletiram. Eles sentiram em sua própria pele a força do pecado, a podridão do pecado. Eles sentiram o cheiro, eles pegaram pelo tato. Mas eles não pensaram sobre a brevidade da vida, sobre a eternidade. Vão morrer, vai todo mundo morrer. Eles estiveram mais perto da morte do que nunca, eles estavam em luto todos os dias. Luto de morte todos os dias. Mas não refletiram a respeito disso. E eu espero que você, neste momento, reflita o que estamos passando. Não é normal. Nós estamos passando por um momento que devemos seriamente, mais do que nunca, refletir sobre a morte, refletir sobre a vida, sobre este mundo. Nós não somos para este mundo. Se essa pandemia passar, o máximo que vai acontecer com todos nós é ter uns anos a mais de vida. Por isso que eu te peço, reflita sobre a eternidade, reflita sobre a vida, reflita sobre a morte. É outra coisa que faz com que eles permaneçam no isolamento social diante de Deus, é de não reconhecerem o que o Senhor Jesus Cristo fez. É interessante porque eles clamaram a Jesus, eles oraram a Jesus, e depois foram embora. E eu tenho certeza que tem muita gente hoje desesperada. Eu tenho certeza que tem muita gente hoje esperando o milagre de Jesus Cristo. Tenho certeza que tem muita gente com um parente internado, com alguém que ama, que está em dúvida se vai continuar vivo ou não no hospital. Tem muita gente clamando, como todos os 10 clamaram: Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas infelizmente, essas pessoas só querem a cura. Infelizmente, muitos estão clamando e orando, e nós vimos aqui que Deus ouviu o clamor deles, mesmo sabendo que eles não iriam dar graça, mas Deus atendeu o clamor deles, mas somente pelo desespero. Estão clamando a Jesus pelo medo de perder alguém, pelo medo de sofrer, e não reconhece Jesus como um Salvador, mas reconhece a Jesus apenas como alguém que dá a cura, conhece a Jesus apenas alguém que dá o livramento. Não tem problema nenhum orarmos por pessoas para que sejam curadas, mas Jesus é muito mais que isso. Jesus não cura só o corpo, Jesus cura a alma, Jesus te dá a vida eterna, Jesus é seu Salvador. Jesus não curou aquelas pessoas simplesmente por curar. Jesus curou para mostrar que Ele era o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele tem a vida eterna, que Ele tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Por isso que Jesus curou eles. Por isso que Jesus ainda ouve as orações das pessoas, para que as pessoas reconheçam Ele como Senhor e Salvador, para que as pessoas reconheçam Ele como alguém que pagou o preço pelo pecado, que substituiu, que quem deveria estar na cruz era todos nós, que quem merece a morte é todos nós, porque nós somos pecadores. Jesus nunca pecou, mas Ele tomou a cruz em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. É muito mais do que pedir uma cura.
É muito mais do que chamar Jesus de mestre, é chamá-lo de Senhor, é chamá-lo de Salvador. É muito mais do que clamar por misericórdia, é agradecer pela salvação, é agradecer pela misericórdia, pela humildade que Ele teve em vir nos salvar. Mas, infelizmente, pessoas não estão reconhecendo o sacrifício que Jesus Cristo fez, e assim como aqueles 9 têm clamado apenas pela cura ou por aquilo que lhes aflige. E eu tenho que concordar com você que não é fácil crer nos nossos dias. Aqueles 9 eles viram a pele deles sendo curada. Aquele samaritano viu, no meio do caminho, ele percebeu que estava curado. Hoje a gente não está vendo a lepra sendo curada, mas para isso a Bíblia tem uma palavrinha muito pequenininha que se chama fé. Eu não estou vendo, eu não vi, mas eu creio. Creio que Jesus fez aquele milagre. Eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, no meu lugar. Eu creio que Ele ressuscitou. Mesmo não tendo vendo aquilo, eu creio. Meu pedido para você essa noite é que você creia que Jesus Cristo é o seu Salvador. Reconheça o que Jesus fez na cruz. Não tenha Jesus apenas como um milagreiro que nos ouve dos nossos momentos de agonia. Então nós vimos o que nos afastou de Deus. Nós vimos aquilo que nos mantém afastados de Deus. E agora, finalmente, nós vamos ver aquilo que nos une a Deus. Aquilo que rompe a barreira, a separação que o pecado colocou entre nós e Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui é dar glória a Deus. Dar glória a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que a noção que aquele samaritano tinha a respeito de Deus. Eu sei que eles tinham diferenças com relação aos judeus. Mas pelo fato de Jesus ter dado o veredito de salvação para aquele homem, era uma adoração verdadeira. A Bíblia diz que ele veio em alta voz na rua, louvando, agradecendo a Deus. Isso é salvação. Agradecer a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela obra e vida do Senhor Jesus Cristo fez por nós. Aquele homem, ele não apenas teve um contato, um agradecimento, e o segundo ponto que nós vemos aqui é ter um contato íntimo, particular com o Senhor Jesus Cristo. Você já teve esse momento na sua vida em que você se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu a Ele pelo que Ele fez na cruz? É diferente de você estar num culto e se emocionar. É diferente de você chorar no meio de um louvor. É diferente de você ter uma consciência de pecado, uma consciência pesada. Estou falando de você e Jesus. Você já se prostrou, você teve um encontro particular, único, com o Senhor Jesus Cristo. Que você se prostrou aos pés dEle, agradecendo pelo que Ele fez na cruz, reconhecendo o senhorio dEle sobre a vida e sobre a morte. Isso te une a Deus. Os seus pecados são perdoados. Aquelas barreiras não mais existirão. Você não será mais inimigo de Deus. Jesus não será apenas mais um curandeiro. Tem gente que ora a Jesus, tem gente que mistura um monte de prece no meio da... Não, Jesus vai ser único.
vai ser o suficiente, vai ser o Salvador. Mas você precisa dar glória a Deus e se prostrar aos pés de Jesus. Não é simplesmente se emocionar e chorar. É ter uma oração, uma convicção diante de Deus. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E a Bíblia diz, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Talvez, onde está fulano? Onde está ciclano? Onde está você? Por que você não voltou ainda? Por que você não deu graças ainda? Você não agradeceu a Deus ainda pelo que Ele fez na cruz por você? Onde estão os 9? Onde estão os outros? O que mais me admira é que Jesus curou, mesmo sabendo que eles 9 não viriam agradecer, Ele curou. Ele estendeu a bênção dele, estendeu a misericórdia dele. Da mesma forma, a cruz é para todos. Mesmo aqueles que não creram, que não vão crer, Jesus morreu para todo mundo, para perdoar os pecados de todo mundo. Mas somente os que creem serão salvos. Aqueles 9 receberam um veredito do sacerdote. Aqueles 9, eles tiveram a pele limpa. E Jesus não faz nada mal feito, Jesus não faz nada pela metade. Eu creio que a pele daqueles 9 ficaram igual pele de criança. Mas eles não receberam o veredito de salvação. O que eles queriam de Jesus, eles conseguiram. Voltar para a vida. Voltar a fazer o que a normalidade, talvez muitos estão querendo nesse momento, é voltar para a normalidade. Eles não estão refletindo sobre o momento. Tanta morte não tem feito ele refletir sobre a eternidade. Tantas covas não tem feito ele refletir. Se eu morrer hoje, onde estarei? Todos os 10 morreram. Todos os 10. Até o que recebeu a salvação morreu. A diferença é que os 9, se não creram em Jesus Cristo, estão no inferno. É a triste realidade. Aqueles 9 tiveram sua pele enrugada novamente pela velhice. Um dia a morte chegou. E a Bíblia diz que quem não crê em Jesus Cristo vai para o lago de fogo. Mas aquele, o samaritano, está com o Senhor Jesus Cristo. Está salvo. Tem a vida eterna. Porque aquela barreira, aquele isolamento social colocado por causa do pecado, ele foi rompido. Já não há mais separação entre Deus e aqueles que creem. E eu fico pensando, se falasse hoje que tem uma vacina confiável que te cura, que te não deixa pegar esse vírus maldito que tem tomado conta da terra, eu tenho certeza que você iria tomar essa vacina. Tenho certeza que todos nós estamos ansiosos. Eu também estou. Mas é a vacina para a vida eterna. Mas aquilo que te pode livrar da morte de uma vez por todas, já está aí. Ela é gratuita. Ela está de braços abertos, esperando que você faça assim como aquele samaritano fez. Dar glória a Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Proste-se aos pés do Senhor Jesus. Tenha um encontro pessoal com Ele e reconheça Ele como o seu único e suficiente Salvador. Essa é o que deveria estar nas nossas mentes esses dias. Esquecer um pouco o que vamos fazer amanhã, isolamento, comércio. Reflita sobre isso. Você está isolado de um relacionamento com Deus. Creia em Jesus Cristo.
para que você tenha um relacionamento para a vida eterna com Ele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui anunciando a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, o nosso clamor e o pedido é que esta palavra possa encontrar corações aflitos, que essa palavra possa encontrar corações que ainda estão separados de Ti, socialmente, espiritualmente. O pecado ainda os separa, existe uma barreira. Que esta pessoa, Pai, a partir de hoje, ela se humilhe diante de Ti. Que ela tenha um encontro pessoal, particular com o Senhor e Te adore como Senhor e Salvador da vida delas, ó Pai. Que possa fazer a real reflexão sobre este momento. A real reflexão sobre a morte que tão de perto nos rodeia todos nós. Que possa haver neles o desejo de conhecer e de buscar a vida eterna que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Aquele que nos limpa da lepra do nosso pecado. Essa oração que fazemos, crendo no Seu poder, no Seu Espírito Santo e na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found it, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day was a sign